Internauta, telespectador da TV Massa, TV a cabo, Canal 20, direto de Campina Grande. Estamos iniciando mais um dia, mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro. E eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus que será ministrada pelo pastor Antônio Júnior. E você também ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor de saudosa memória, Feliciano Amaral. Algumas pessoas, às vezes, me questionam porque a gente tem colocado aqui cantores que, no passado, né, viviam uma época completamente diferente da nossa, dos nossos dias. O evangelho não mudou, o evangelho é o mesmo. Esses cantores que antigamente eram best-sellers no evangelho, eram cantores como Luiz de Carvalho, de saudosa memória, Feliciano Amaral e tantos outros cantores, Edgar Martins, cantores da antiguidade. Eles interpretavam, como hoje é interpretada a música evangélica, a música sacra, com aquela inspiração da palavra, né? Muitas vezes fruto de oração, e por isso que, vez por outra, a gente coloca atendendo o pedido de alguns telespectadores, internautas, que pedem que nós coloquemos esses cantores que, no passado, foram instrumentos de Deus, usados por Deus para abençoar o Evangelho e a pregação da palavra de Deus. Portanto, logo mais, o cantor e pastor Feliciano Amaral, de saudosa memória. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Talvez você esteja vivendo um momento difícil em sua vida, lutando contra uma doença incurável. Quem sabe, enlutado, perdeu um ente querido, está triste, abatido. Eu quero orar por você agora para que Deus fortaleça a sua fé, renove as suas forças e conforte o seu coração. Pai, nesse momento, quero te apresentar as famílias que estão conosco e algumas dentre elas estão tristes, abatidas, perderam entes queridos, seus corações estão enlutados, que tu derrames uma bênção de consolação sobre cada família, sobre cada coração. E pedimos-te agora que o Senhor fale-nos através da tua palavra, abençoando a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada agora pelo pastor Antônio Júnior. Essa é a oração que eu te faço agradecido em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Irmãos, a igreja ela é essencial porque ela é o templo celestial, o lugar da presença, o lugar da santidade e da adoração que prepara a noiva para a volta do noivo. Então nós vamos meditar nesse tema e eu quero a ajuda do texto bíblico que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo número 2, a partir do versículo número 4 até o versículo número 10, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10. E se você quiser ficar de pé para a leitura da palavra, o texto sagrado ele nos diz a seguinte coisa: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós, porém, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. A quem nela crer, não será confundido. E assim para vós, os que crede, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero começar, então, fazendo uma pergunta para nós. Se o templo de Salomão ou o templo de Herodes eram tão centrais na adoração de Deus, onde está o templo de Deus hoje? Se você procurar por um templo de Deus no Google Earth ou no Google Street View, o que você encontraria? Aonde você localizava esse templo? O templo, o lugar único da presença santíssima, o lugar onde a glória de Deus habitava de forma literal, aonde ele foi parar? E a escolha então desse tema, a igreja é essencial, foi justamente devido ao que hoje nós percebemos ao olhar, ao estudar esse tema, que para muitos o edifício, a programação, a instituição está sendo colocado de forma secundária. Algo que é opcional, que podemos abrir mão em nome da conveniência pessoal. Dizem muitos: eu amo a Jesus, mas não preciso da igreja. Mas será que isso é o que nós aprendemos de Deus? Será que Ele elaborou a igreja? Será que Ele decretou a igreja para que depois, no futuro ao qual nós vivemos, ela fosse descartada? Eu penso que a Bíblia, ela revela algo totalmente diferente disso. Se o templo desapareceu, a presença do Senhor jamais desaparecerá. A Bíblia então nos revela que Deus, Ele não aboliu a sua presença. E consequentemente Deus também não aboliu a essência do templo, o significado do templo. Aquilo que de fato o templo deveria significar para nós, sendo redundante. Ele não aboliu. O que Ele fez? Ele transformou, Ele redefiniu a sua presença no templo. E essa redefinição nos coloca então no centro de algo infinitamente mais essencial, mais sagrado e mais vivo do que qualquer estrutura de pedra. Hoje, eu quero junto com você mergulhar nesse texto da primeira carta de Pedro, que há tanto tem transformado a visão do que realmente é a igreja na vida e na compreensão de muitos crentes pelo mundo afora, ao longo da história da igreja, e não será diferente no dia de hoje. Em 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 4 a 10, nós descobrimos por que a igreja, você, é essencial. A igreja, ela é essencial, ou você é essencial, porque você é o templo celestial, o lugar da presença,
da santidade, da adoração, que está se preparando para a volta gloriosa do noivo. Então, esse texto, ele é significativo, e ele então se define numa dualidade que Pedro apresenta para nós, quando ele se refere à pedra. Essa mesma rocha, essa mesma pedra, ela é angular para os crentes, os versículos 6 e 7. Cristo é essa pedra fundamental, Ele é essa base sólida, preciosa, sobre o qual a igreja, eu e você, o povo de Deus, é construída. Então, de cara, Pedro vai logo assim, dizendo algo maravilhoso, seguro, significativo para nós. Nós estamos fincados, seguros, anelados, construídos sobre Cristo, sobre a pedra de esquina, inabalável. Quem nele confia jamais será envergonhado. Agora, é preciso entender que não seremos envergonhados no dia dele. Ele não está falando que nós não seremos envergonhados na sociedade. Não, não é isso. Não podemos confundir. Os benefícios espirituais estão no campo espiritual. Não pense que o mundo irá nos abraçar. Jamais. Jamais. Porque esse mundo, Pedro vai apresentar na dualidade, que se para nós essa pedra ela é preciosa, ela é segura, para o mundo ela é uma pedra de tropeço. Ela é uma rocha de ofensa, conforme o versículo de número 8. A mesma pedra que serve como alicerce para uns, ela torna-se um obstáculo intransponível e uma fonte de ultraje para outros. E aí, analisando o significado dos termos, pedra de tropeço, e tropeço vem do grego escândalo, significando literalmente escândalo na origem, ela se refere a uma armadilha, aonde a isca é colocada, ou um obstáculo no caminho que faz com que alguém caia, alguém seja pego. Então, Cristo é essa pedra de tropeço porque Ele está no caminho da salvação. A ideia é que seu caminho para a salvação, não há como encontrar esse caminho sem Cristo. As pessoas que tentam alcançar Deus por seus próprios méritos, por sua própria moralidade, ou pelo cumprimento rigoroso da lei, como muitos líderes judeus na época de Jesus, esbarram justamente nele, nessa pedra que é Cristo. Então, a salvação pela graça e fé somente, não pelas obras, é um obstáculo que eles se recusam a aceitar e, ao rejeitá-lo, caem. Essa é a ideia. Rocha de ofensa refere-se então a uma rocha grande e imóvel que causa injúria, dor ou escândalo. A palavra ofensa sugere essa repugnância moral ou intelectual que a pessoa sente ao ouvir a mensagem do Evangelho. Cristo então ele se torna essa rocha de ofensa por dois motivos principais. A primeira delas, a sua mensagem. A cruz e a exigência de submissão total a um Messias que sofreu e morreu crucificado era considerado loucura para os gregos, para os gentios, e escândalo, tropeço para os judeus. É o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23.
As pessoas então se ofendem com as reivindicações de Jesus de ser o único caminho, a única verdade e a única vida. Mas em segundo lugar, também se torna essa pedra de ofensa, essa pedra de tropeço, esse escândalo por causa da sua natureza. Muitos que não se encaixam em suas expectativas, ou seja, Jesus não era o rei guerreiro, Jesus não era esse rei pomposo ao qual os homens nós idolatramos e queremos. O nosso Deus, o nosso rei, ele, como Deus encarnado, ofendia a ortodoxia judaica, ofendia ao conhecimento grego, a filosofia, as grandes retóricas. Esse Jesus crucificado em uma cruz de momento de vergonha, naquela época, era inconcebível. Então, pela sua própria natureza, Jesus se torna essa pedra de tropeço, essa causa de tropeço, a desobediência. E o versículo 8, então, é muito claro ao apontar a raiz do problema. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. E aqui é uma palavra também forte. Foram destinados. O tropeço não é um acidente. É o resultado de uma escolha. A desobediência à palavra, o Evangelho de Cristo. Ele não é uma pedra, ou a pedra que se move. A falha não está em Cristo, porque Cristo é perfeito e precioso. Mas naqueles que se recusam a submeter-se à sua autoridade e à sua palavra, eles então encontram um tropeço. Jesus, ele não exige obras para a salvação. Ele exige fé, obediência à sua pessoa. Então, quando uma pessoa se recusa a curvar-se o joelho e a crer em Cristo como seu único Salvador e Senhor, ele rejeita o único alicerce, inevitavelmente ele tropeça. E aí a palavra que eu destaco, o destino. Esse versículo termina com essa frase que eu penso que é uma frase mais difícil. Para os que também foram destinados. E isso tem uma implicação teológica. Não é uma afirmação solta, mas aqui está uma afirmação da soberania de Deus. Não significa que Deus ativamente os forçou a pecar, mas que, ao invés disso, Ele destinou o resultado da desobediência deles. Deus sabe quem o rejeitará, e a sua justiça e soberania, Ele usará a rejeição para cumprir o seu propósito, que é a manifestação de sua glória, tanto na misericórdia, salvando os que creem, quanto no juízo, deixando os descrentes tropeçarem. É a lei da consequência. A condenação, então, ela não é arbitrária. É a consequência justa de se recusar a construir sobre a única pedra angular, segura, a pedra de esquina. Pedro, então, continua estabelecendo esse contraste significativo entre crentes e incrédulos. Algo muito importante, algo profundo, onde cada crente deveria ter a ciência desse contraste. Não para discriminação,
mas para entender sua posição em Cristo e desenvolver o ímpeto de compartilhar essa realidade com os incrédulos. Vós, porém, essa conjunção grega, porém, estabelece fortemente esse contraste com o texto anterior, especificamente com os versículos 7 e 8. Cristo, a nossa salvação, o Cordeiro Pascual, o Messias, o Emanuel e Deus. Para os incrédulos, Cristo é uma pedra de tropeço, é uma rocha de ofensa, e a intenção de Pedro não era colocar em evidência os incrédulos, até porque isso não adiantaria, porque os incrédulos não vão entender. Eles não entendem os mistérios de Deus. O que Pedro queria é que a igreja entendesse que ela é privilegiada por ser crente, pois cada crente tem a segurança em Cristo, a afeição por Cristo, a eleição em Cristo e o domínio com Cristo. A intenção de Pedro é justamente mostrar para a igreja aonde ela está qualificada, entronizada, empoderada. É em Cristo, é nessa pedra, é nessa segurança. Portanto, é fácil entender que quem está em Cristo está seguro, em Cristo. Amém? Se o Israel e Judá, como nós vimos hoje pela manhã, se confiava pelo fato do templo, pelo fato das leis, pelo fato da aliança, e por isso eles viviam do jeito que queriam, e Deus então trazia juízo sobre eles. A igreja precisa entender que não é pelo fato de ser membro de uma igreja, não é pelo fato de ter sido batizado quando criança, mas é simplesmente pela fé em Cristo Jesus, desenvolvida dia após dia, em uma vida de serviço, de unidade, de santidade, de tudo aquilo que caracteriza a igreja de Cristo. O que Pedro está dizendo aqui é que há uma diferença enorme entre o mundo e a igreja, e isso é perceptível pela própria igreja. A igreja entende isso, a igreja percebe isso, a igreja sabe a diferença. E aí então ele começa o seu argumento, e ele diz: sois raça eleita. O crente é um povo eleito pelo próprio Deus. É o que Pedro intenciona revelar, baseando-se no texto lá de Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 9. Vocês são um povo santo, que pertence ao Senhor, seu Deus, dentre todos os povos da terra. O Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos ou que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou da mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações a sua aliança, de amor com todos os que amam e obedecem os seus mandamentos. Então Pedro identifica que aqueles que creem em Cristo como os escolhidos, assim como Deus escolheu Israel para ser, ou para ter um propósito especial dentro do seu plano redentor, Pedro está dizendo que nós fomos eleitos, e pelo fato de sermos eleitos, nós temos um grande privilégio, do qual deveriam todos os outros privilégios espirituais serem vividos pela igreja. A eleição, então, é a grande doutrina enraizada na graça de Deus, que o exalta e que promove a santidade.
A eleição, amados irmãos, é essa doutrina muito bem estabelecida para a igreja primitiva. É tanto que você não vê no Novo Testamento textos exaustivos falando sobre eleição, porque a igreja entendia normalmente o que era eleição. Ela entendia que isso era de forma soberana, porque ela entendia quem Deus era, e ela estava de fato bem estabelecida nisso. Porque ela entendia que essa eleição em nós, pela graça de Deus, exaltava o próprio Deus, promovia a santidade e levava a mensagem para aqueles que precisavam. Não havia dúvida. Mas aí Pedro diz que nós somos sacerdócio real. E nós podemos dizer que Pedro empregou esse símbolo, combinando numa metáfora referente à realeza e ao sacerdócio. É lamentável, temos que fazer esta interrupção abrupta, mas você está convidado amanhã a ouvir a continuidade desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música interpretada pelo cantor sacro de saudosa memória Feliciano Amaral, para o seu deleite espiritual. E até amanhã, se Deus quiser. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me cansa junto ao meu Senhor, sobrepassa todo entendimento, a perfeita paz do Salvador, seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor. Dia a dia Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva, lhe entrego alma e coração. Não se mede o seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Senhor, me ajuda neste dia a viver de tal maneira que o teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dá-me paz, sim, ao meu coração.